Vamos à oração de São Tomás. Para bem estudarmos infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tiraste as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu. Vós, que distribuístes o universo com encantadora harmonia, vós, que sois a fonte e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós, que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua, e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me a agudeza de entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me no continuar, e no perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. São Tomás de Aquino. Ave Maria, sede da sabedoria. Amém. Então, boa noite. Pode falar? Pode tirar uma foto e copiar em casa? Tirar do quadro? Não aceito. Não aceito. Bora, professor. Tem que copiar agora na hora pra Repetir gravar. 10 Outra vezes. vez eu trago. Tô brincando, você pode tirar foto. Teste? Boa noite a todos. Boa noite. Viva Cristo Rei. Viva! Viva Maria Rainha. Viva! Hoje vamos tratar sobre as Confissões de Santo Agostinho e o que isso nos ajuda no nosso crescimento espiritual, certo? Lembrando que estamos numa toada aí, que vocês perceberam, né, de sempre olhar o mundo e olhar nós mesmos, né? Então, ou seja, a gente está vendo aqui coisas que estão ao nosso redor e coisas que estão em nós mesmos, né? E nessa dinâmica a gente consegue, de alguma forma, compreender como as coisas funcionam, né? E como nós podemos buscar a santidade em todos esses âmbitos, né, que nos cercam e nos rodeiam. Tranquilo? Universal para o particular? Também, é isso mesmo. Quem ainda não leu Confissões de Santo Agostinho, é um livro muito bom, né, que vocês podem ler. É do primeiro grande teólogo, né, da história da igreja, né, doutor da graça, né, doutor do amor também chamado. A aula de hoje não é um resumo sobre o livro, né, que fique bem claro. Ela é mais uma, como se diz, uma introdução e uma percepção para nós lermos e entendermos melhor o pensamento de Agostinho nas Confissões, certo? Então nós vamos tratar de fatores preliminares e fatores essenciais da obra, tranquilo? Para que nós possamos dar bom termo, né, a aprender com este grande santo, né, que é um doutor da igreja, e muito, né, do que ele nos deixou, certo? Então a história do livro das Confissões é um livro que ele escreveu 10 anos depois da conversão, né, e ele coloca aqui algumas problemáticas que ele teve, né, que de uma forma nós temos, mas também ele também comenta, né, alguns livros da Sagrada Escritura e sistematiza algumas noções de filosofia da história, né, de teologia e de, como um bom hermeneuta que é, né, de interpretação das Sagradas Escrituras.
Por exemplo, nas confissões é que ele começa a elaborar as noções de por que o mal existe no mundo, né? As noções, por exemplo, da autobiografia, como Deus age na minha história e como isso de alguma forma revela a Deus para o outro, né? Ele também foi, né, talvez o único, né, filósofo da história, né, que nós temos dentro da tradição teológica católica. Nem São Tomás desenvolveu uma filosofia da história como Santo Agostinho, quando Santo Agostinho vai tratar de tempo e eternidade, ou seja, ele vai ver a história do mundo, né, por uma objetividade partindo da onisciência divina e não apenas da interpretação do homem, né? O São Tomás ele só repetiu tudo aquilo que Santo Agostinho dizia, né, mas com algumas contribuições, mas ele não avançou como Santo Agostinho, ele não investigou, né, ele não teve acesso, né, à mesma matéria, né, no sentido de estudos e tudo mais que Santo Agostinho teve. Tranquilo? Então, de alguma forma, ele é um brilhante, né, santo doutor da igreja. Foi o santo que São Tomás mais citou na Suma Teológica, também é um grau de importância. E ele, de alguma forma, ele sistematizou todos os dogmas que nós tínhamos na época, né, e deu base a eles, né, e dessa forma as ditas, né, ciências modernas, né, aí se embebedam, né, até hoje dessa fonte primária de Santo Agostinho. E também, né, de se estranhar que ele foi o santo que salvou a era clássica, né, ou seja, ele salvou de alguma forma, ele conseguiu extrair, né, da cultura helênica, né, da cultura grega e romana, aquilo de mais importante e elevá-la dentro do cristianismo. Começou a fazer isso, coisa que São Tomás depois lá fez também com mais excelência ainda, certo? Por exemplo, o livro A Cidade de Deus, Cidade dos Homens é um livro de quê? De teologia e direito também, teoria do Estado e tudo mais. São as duas cidades que se digladeiam ao longo da história. Então, ou seja, ele de alguma forma ele concebia Deus como fonte primária do direito e o homem como o aplicador. Então, as duas noções de direito natural e direito positivo vêm daí, né? Então, ou seja, tamanho era o grau de expertise que Santo Agostinho tinha, né? Mas que época mesmo? Que ano? Século IV antes de Cristo. Participou do também, concílio de Éfeso, né? Também. Livre-arbítrio também, né? Livre-arbítrio. Sim, ele falou sobre livre-arbítrio, mas isso é mais de filosofia, né? Não tanto teologia. Depois de Cristo. Depois de Cristo. Ah, depois falou antes? Depois. Não, ele falei antes, né? Depois de Cristo. Ah, tá. Depois de Cristo. Pessoal, eu já tenho perguntado se já perguntaram. Tranquilo? Então, Santo Agostinho é um grande santo, né? Que quanto mais se estuda, mais você vê que falta, né? E tanta coisa para estudar. Uma E, enfim. escola lá de Santo Agostinho, tem em Belo Horizonte? Tem o colégio de Santo Agostinho. Tem a ordem agostiniana, né? Ele não fundou nenhuma ordem, né? Foi lá depois que eles, né, tentaram resgatar Santo Agostinho e fundaram a ordem agostiniana, né? Mas ele mesmo não fundou nenhuma ordem assim, não, né? Tranquilo? Alguma dúvida? Então vamos lá. Nós vamos tratar aqui da confissão, não do sacramento, viu? Nós vamos tratar aqui da confissão num sentido mais interior autobiográfico, não tanto sacramental, certo? Então nós vamos tratar da nossa confissão primeiro, né, diante de Deus, para depois ser diante do sacerdote. Tranquilo? Antes de mais nada, as confissões, o livro de confissão, ele é interessante e instigante, por quê? Porque ele não é um livro para o outro, ou para outra pessoa. As confissões não têm prefácio. Por que não tem prefácio? Lembra que Santo Agostinho é um exímio latinista? E, naquele tempo, quando você escrevia um prefácio, você estava endereçando a obra a alguém. Santo Agostinho não faz prefácio nas confissões. Por que disso? Antes de mais nada, tinha algum gênero literário que não tinha prefácio? Sim, as tragédias gregas. Ilíada, Odisseia, entendeu? Ésquilo, Édipo Rei. Por quê? Porque eram noções universais da concepção do homem, certo? As confissões, então, elas não têm um endereçamento para ninguém. Por quê? Porque é um diálogo entre Santo Agostinho e Deus.
Então, ele não é um livro para que nós possamos olhar, né, e ver que ele está falando para nós. Ele não está preocupado com a nossa interpretação. Ele está preocupado com aquilo que Deus vai falar dele. Certo? Nós somos uma terceira pessoa que está ali, né, vendo todo, né, esse maravilhoso diálogo diante dele. Né? E por isso ele inaugura um dos gêneros que a gente conhece hoje como a autobiografia. Então, ou seja, na autobiografia eu escrevo ela para alguém? Não, eu escrevo ela para mim mesmo. Né? Uma autobiografia, um autoexame. Né? Então, ou seja, de alguma forma, Santo Agostinho já está nos dizendo, nos ensinando o seguinte: o que nós vamos ler, o que eu vou dizer, não é especificamente para você, é especificamente para que Deus me julgue e eu esteja diante dele um dia. É basicamente isso que ele está dizendo, certo? É uma reparação, né? Por isso ele escolhe o título Confissão muito de propósito, certo? Lembrem que Santo Agostinho ele era como se diz, uma pessoa de grande status social na época dele, né? E a conversão dele gerou, né, muito impacto, né? Ele era orador do Estado, então, ou seja, o imperador na época o nomeava para falar em nome do Estado. Então, ou seja, tamanho grau que ele tinha, isso ele estava lá em Milão, né? Então, quando ele se converte, ele tem em si que isso não é qualquer coisa. Então, por isso que essa confissão nunca ninguém fez de tamanha relevância, ou seja, se confessar e se expor como ele, não na ótica dele, mas numa ótica de Deus. Então, ou seja, ele é o primeiro santo, a primeira pessoa que escreve um livro tendo o pressuposto que é como se ele estivesse olhando como Deus olha. Então, em Santo Agostinho, nas Confissões, a gente já vê tamanho e grau de santidade só nesse preâmbulo. Por quê? Porque só uma pessoa em altas moradas poderia fazer isso. Né? Uma pessoa numa baixa morada ela não conseguiria fazer isso. Né? Por exemplo, Santa Teresa tem, né, as 7 moradas do castelo interior. Não é? Santo Agostinho já tinha escrito sobre isso. Ele fala que ele chama sobre os 7 níveis, os 7 graus da oração. Então, ou seja, essa ideia dele de entrar e vasculhar na alma para chegar até Deus já estava muito patente. Ele já tinha noção disso, né? Tanto é que ele aprende muito com quem? Com Santo Ambrósio de Milão, né? Que foi um exímio pregador, né? Também, aí, e místico também, certo? Ele escreve, então, Confissão e escolhe o título Confissão não à toa, né? Aí eu coloquei o esqueminha aqui para vocês entenderem mais ou menos como que é a etimologia da palavra, né? Confissão vem do sufixo com a fonética fática, né? Fi, e o ição, que quer dizer uma ação, né? Então, ou seja, essa fonética fatere, que no italiano tem fato, é fata, né? Ou seja, de fato, é aquilo, não é? É a mesma de infância, né? Que é como Santo Agostinho inicia o livro Confissões, tratando, né, da sua concepção não de criança, mas desde o ventre materno. Compreende? Então, ou seja, desde quando ele não falava, ele começava a conceber a mesma noção que nós católicos temos hoje. Eu nasci e fui criado em pecado. Certo? Para Santo Agostinho, a gente tem uma noção hoje um pouco, não deturpada, né, mas não tão clara, que a gente acha que criança é inocente, pura e tudo mais. E não é. Se não for batizada, meu filho, pode esquecer. Entendeu? Então, para Santo Agostinho, ele traz já em si essa noção teológica do Salmo 51. Eu nasci em pecado e fui concebido em pecado. Certo? Ou seja, como se diz São Paulo também, em Romanos 3, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Diego, só uma pergunta exatamente em cima disso. Esse Salmo é de Davi, né? Sim, Salmo 51. Esse versículo retrata, então, a origem, o fato do ser humano possuir o pecado original? Sim, isso mesmo, é isso que ele está falando. Todo mundo nasceu corrupto, ninguém nasceu bom para Deus, entendeu? Ele já escreve o livro, já fala na ótica divina. Ninguém consegue fazer nada para me amar, eu que tenho que me dar a vocês. Compreende? Eu tinha uma dúvida em cima disso. Essa é mais ou menos a questão, né?
A confissão, entanto, tem esse sufixo, né, com, que significa não apenas, hoje a gente tem palavras, por exemplo, convergir, né, convergir à direita e tudo mais, né, e essa fonética do fata, né, do fata, né, que quer dizer essa questão de que eu não consigo falar ou expressar, ou seja, infância, infante é aquele que não se expressa, ele só age, compreendem? O que é a confissão, então, fazendo um paralelo só dentro do sacramento? Você faz alguma coisa? Não, você só recebe. Entenderam? Quem te dá os perdão dos pecados é quem? Você só tem a ação. Entendeu? Mas você não faz nada. Você, nenhuma ação, atitude sua te dá um mérito. Entendeu? Você tem que se humilhar para ter um mérito. Ele é só no passivo. Né? Isso. Compreende? Essa é mais ou menos a questão. E esse sufixo com significa não apenas uma convergir e tudo mais. Esse sufixo com aqui, no latim, ele significa não só virar, por exemplo, para a direita ou para a esquerda, ou virar uma parte da gente, uma parte do corpo. Esse sufixo com aqui significa virar totalmente corpo e alma, ou seja, é aquela noção de que eu estou no caminho errado e que eu tenho que dar um giro para que eu vá para o caminho certo. Certo? Esse mesmo sufixo está onde? Na conversão. Então, confissão e conversão é uma coisa, como se fosse corpo e alma, uma coisa depende da outra. Certo? Então, quando ele escreve e escolhe o título de confissões, o que ele está também nos dizendo? Eu estou, de alguma forma, mostrando o meu desabafo, o que a minha vida desabafou para que eu encontrasse Deus, entre corpo, alma e espírito. Ou seja, não apenas falar, mas agir. Né? Isso é muito interessante, dado o nível de estado social que Agostinho tinha, um orador do Estado, não é? Então, obviamente naquela época, né, diferente de hoje, vocês sabem das orgias que existiam em Roma, não é? Em Milão, no Império Romano. E ele tinha noção clara de que se a conversão dele, ele teria que largar tudo para que ele pudesse amar Deus de verdade. Compreendem? Então, é um ato de muita, não responsabilidade, mas de muita coragem dele assumir que ele tem que, de alguma forma, morrer, ser pobre, para que ele pudesse ser rico. Aonde? Em Deus. Certo? Por isso que essa confissão dele, esse desabafo, esse ato público, né, é muito, muito interessante, muito ligado à sua conversão. E lembrem também que na época, quando um católico ele era convertido, ele tinha que ir em praça pública falar os pecados e se penitenciar, né? Coisa que hoje não precisa. Né? E se te precisasse, né, não ia ficar na praça o dia inteiro. Compreende? Porque por isso que era muito, a pessoa tinha que ter muita coragem para assumir o cristianismo, o catolicismo. Porque ele deveria fazer isso e só depois disso que ele poderia ser batizado. Compreende? É muito instigante essa concepção, porque isso nos faz uma reflexão hoje, não é? Lembrando que Santo Agostinho olha como se fosse Deus, né? Não como se fosse nós, homens. Hoje os nossos atos de conversão, eles não são tão radicais quanto era nessa época. Certo? Por exemplo, por causa da nossa má formação doutrinária, né, e tudo mais, essas questões, hoje a gente vê mais uma espécie de convênio, né, por exemplo, assim, se eu não faço pecados mortais, tudo bem, tá ok, Deus me ama. E não é assim exatamente, não é? Há necessidade desse esforço nosso em realmente matar nós mesmos para que possamos ressurgir como Cristo ressurgiu. Por exemplo, uma coisa interessante que Santo Agostinho considera isso como um dos maiores pecados da vida dele é a questão que ele viveu em concubinato com uma mulher, né, que é a mãe do Adeodato, seu filho. Só que ele não era católico, mas foi fiel a ela, né?
Só que ele não precisava de casar, não é? Porque ele não era católico, então o casamento para ele não tinha tanta relevância. Mas ele permaneceu fiel à mãe de Adeodato. E ele considera isso como um pecado mortal crasso, como um dos maiores da vida dele. Né? E por que ele considera isso, essa questão? Porque ele está olhando numa ótica divina. E a reflexão que eu quero trazer hoje para você é justamente essa. Hoje, para nós, isso é normal, não é? A pessoa juntar os panos com a pessoa, eles estão bem, estão tranquilos, estão se matando, então deixa quieto. Né? Então, ou seja, o grau como se diz, de noção do que é o pecado hoje é muito relativizado como não era antes, não é? Por exemplo, uma outra coisa que Santo Agostinho considera como um pecado tão mortal que a gente fica até bem bobo, que é quando ele fala assim, que o prazer dele antes era roubar as coisas e mentir quando era criança. A gente olha isso e a gente vai pensar assim, é uma travessura, né? Não sei o que, né? É uma coisa normal. Para ele não. Para ele é uma má formação no caráter dele. E entra aqui uma coisa muito interessante, porque nas confissões também, ele analisa todo o molde educacional que ele teve. E lembrando que ele teve uma educação muito exemplar. Né? Como ele era um orador, ele estudou o trivium, né? As artes clássicas, as artes liberais chamadas na época. Né? Ele teve uma educação exemplar. E ele faz um exame minucioso de toda essa formação intelectual que ele teve, que não adiantou em nada para ele ser santo. Né? Ou seja, não adiantou nada ele ter o aspecto técnico, ele ser ensinado a desenvolver tal técnica, se ele não fosse virtuoso. Porque Deus não importa com a técnica em si, não é? Ele se importa com a reta intenção do coração. Por isso que ele faz um exame minucioso das artes liberais, e o trivium que ele elabora, que é o chamado trivium agostiniano, era aquilo que até São Tomás de Aquino se usava para educação do povo, para vocês terem ideia. Ele aperfeiçoou o trivium clássico. Né? Ou seja, ele melhora o nível educacional a partir da própria concepção de si mesmo. Compreendem? Então, ou seja, ele conhecendo a ele mesmo, ele conseguiu de alguma forma educar toda uma humanidade que veio há 800 anos depois dele. Tamanho era o grau de expertise que ele tinha. Tamanho é o grau de importância desse livro das Confissões, porque, de novo, é uma observação como se fosse Deus olhando ele. Aí eu imagino nós hoje, se a gente fosse analisar minuciosamente todo o nosso processo educacional e parasse e visse tudo, o qual a gente não melhoraria, não é? Mas qual é o nosso nível também de pegar esses nossos erros e fazer como ele fez e extrair deles coisas boas? Porque é a partir disso que ele começa a noção de bem e mal. Deus é todo poderoso que, se não fosse isso, ele não pudesse extrair do mal coisas boas. E aí que entra a noção da maldade no mundo extraída do pecado. E ele tem uma frase muito instigante também, que ele diz assim, todos os pecados procuram os males, mas só o orgulho procura o bem. Porque a finalidade do orgulho é fazer do bem uma coisa má. Olha só. Interessante, Até não é? botar isso. Por que ele diz isso? Essa questão. Por quê? Qual foi o pecado de Satanás no céu? Rebeliar-se contra Deus. Ele quis se parecer com Deus. Deus. É errado ser parecido com Deus? Não. Mas por que então Satanás pecou? Se Ele ele queria queria ser como mais, Deus. ele queria ser mais. Ele se opunha aos planos de Deus. O orgulho, né, que a Escritura nos diz, é o quê? Ele quis se assemelhar também, não só na essência divina, mas no governo de Deus. Ou seja, ele queria, de alguma forma, ser todo-poderoso assim como Deus é, não é? Ou seja, ele de alguma forma mostrou o que o orgulho faz conosco, que é ver o bem e se apoderar dele para extrair dali não um bem em si, mas uma maldade. Porque a finalidade nossa também é o quê? É ser parecido com Deus, não é? Então percebam que toda essa noção, essa reflexão das confissões no sistema educacional e nessa noção de bem e mal vai pautar em muito toda a cosmovisão e o crescimento da civilização ocidental até hoje, não é? A psicologia para quê? Para ajudar o homem o quê? A vencer os males o quê? Internos, não é? A história é para quê? Para fazer uma reflexão dos nossos erros e ir para onde? Para o céu, não é? Então, ou seja, toda a nossa filosofia, quando a gente fala assim, a base cristã de entendimento do conhecimento, é isso.
É porque Santo Agostinho teve essa dedo da graça de Deus e mostrou e moldou toda a concepção de homem que veio depois dele, de teologia, de espiritualidade, de história, de filosofia, de psicologia, filosofia da ciência, enfim, de tudo. Compreendem? Tamanho o grau de magnitude que esse homem tem. E por que isso é importante para o nosso crescimento espiritual? Porque nós perdemos essa raiz. Que raiz é essa? A raiz da reflexão de se confessar diante de Deus, tendo a noção de que eu estou a todo instante, a todo momento, diante dele. Né? Isso é básico e tão simples que nos parece besta. Mas essa é a base da santidade. Se eu não tiver Deus a todo instante diante de mim, né, se eu não tiver essa graça, né, como diz ele, atual e santificante diante de mim, acessada pela minha fé, eu não consigo ver nada a não ser o quê? Matéria e acaso. Compreendem? A própria noção de bondade, de criação, de desenvolvimento e tudo mais, pressupõe uma fé. Uma fé no quê? No que é bom, belo, justo e moral. Compreende? E isso é o que nós chamamos de o quê? Base da civilização ocidental. E isso foi essa base que nos gerou todos os santos, né, praticamente, que nós temos hoje. Todos os santos, depois de Santo Agostinho, beberam dessa base. Por isso que ele foi um grande sistematizador e o grande teólogo e arquiteto da nossa civilização. Se não fosse ele, não haveria São Tomás, não haveria Hugo de São Vito, não haveria São Boaventura, não haveria São Domingos, não haveria Santa Teresinha, Santa Teresa dos Andes, Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, não haveria nada. Entendeu? Porque toda a especulação filosófica, teológica que esses santos tinham por base a própria especulação de Agostinho. Correto? Por isso que ele é o doutor da graça e chamado doutor do amor. Tranquilo? Especulação que é cogitativa. Né? Isso. Justamente. Tranquilo? Alguma dúvida? Só aquela frase lá que você falou da finalidade do orgulho. Tá. Todos os pecados, assim, ó, tirando orgulho, todos os pecados buscam nos outros os males. A mentira busca na avareza os males. Mas completa a frase, fica melhor. Tá. Todos os pecados procuram neles mesmos os males. Nos levam mal, né? Neles mesmos os males. Só o orgulho busca naquilo que é o bem, o mal. Só o orgulho transforma o bem e mal. Mesma coisa? Não, só o orgulho procura no bem Procura, né? o mal. É Certo? isso que nós temos a humildade. Falou Nossa Senhora que foi. No Deixa bem, isso pra o gente, mal, né? É, Agora pode falar, é só porque senão eu me perdi aqui. certo. Esse tanto Agostinho é meu santo. A gente, né? Você falou que é Santo Tomás, né? Meu nome é Diego Augusto, hein? Ah, é verdade. Não sei como, tá certo. Isso mesmo. Ô Fernandinha, tem lugar aqui, ó. Pode ficar à vontade. É o real, só pra... Não tu escutei não o que você falou. Então tá bom. Tranquilo? Alguma dúvida? Ok. Entendemos por que ele deu o nome de confissão? Certo, né? Dentro da confissão, nós temos esse termo aqui, ó, chama-se frônesis de Cristo. Frônesis é uma palavra grega que pode ser traduzida como ética, como modo de ser, modo de agir, como atitude. Tá gravando aí? Tá? Beleza. E Falta um minuto. ele... Não, mas pode deixar, não tem problema não. Quando ela fechar, você aperta de novo. Tá, Beleza? Tá 30 minutos. Viu? Mas ela vai fechar, não fechou ainda não. Aí. Tá o REC aqui em cima? Tá. Então, beleza. Dentro das confissões, tem esse conceito embutido da frônesis de Cristo, que está escrito lá na carta de São Paulo aos Filipenses, que foi São Paulo que instituiu isso. Santo Agostinho foi o homem que mais deu São Paulo na época. Então, lembrem que não tinha escritura como nós temos hoje, só tinha os pergaminhos.
né? E Santo Agostinho se converte lendo aquele versículo da carta de São Paulo aos Romanos que fala assim, lá no final, capítulo 13, que nem os adúlteros, mentirosos, que praticam orgias, fofocas, né, insensatez, herdarão o reino dos céus. Ele lê isso, ele cai em si e se converte. Pra vocês terem ideia. Né? Então, Qual que é esse versículo mesmo? Ele tá ligado? é Romanos 13, então deixa eu ver, pegar aqui. Não, eu pego só porque é bom, né? Não. Lá no finalzinho das cartas aos Romanos, então era... E não tinha a carta toda, tinha só fragmentos, né? Dessa carta. Enfim, mas é essa parte. Aí ele não tinha a carta completa, né? Ele tinha só fragmentos. Né? E aí ele escuta um anjo falando com ele, né? Tome lê, e pega e lê e se converte. Né? Só que esse negócio da Afrônias está lá em Filipenses 2. Carta de São Paulo aos Filipenses. No capítulo 2, que fala, ele usa essa palavrinha aqui, ó. Filipenses capítulo 2, versículo... Qual é o versículo 1 até o versículo 11? Se me é possível, pois, alguma consolação em Cristo, algum caridoso estímulo, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria permanecendo unidos. Tende o mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Aqui começou a frase. Cada qual tem em vista não os seus próprios interesses, e sim dos outros. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, subindo à condição de escravo, assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando obediente até a morte de cruz. Por isso Deus exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os homens, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra, nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. A palavra Afrônias está aqui, ó. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de igualdade, mas aniquilou-se a si mesmo. A gente traduz como aniquilou-se, né? Mas a palavra grega que está aqui é afrônesis, né? E o que é a afrônesis de Cristo, né? É um conceito que nós só conseguimos entender a partir do dogma da união hipostática de nosso Jesus Cristo, que ele é 100% homem e 100% Deus. Agora vamos pensar, né? Vamos usar da união hipostática de nosso Jesus Cristo. Que Santo Agostinho participou também. Participou de 2 concílios, da Theotokos e esse da união hipostática, se não me engano. Vamos pensar aqui agora, vamos filosofar. Pensemos como Agostinho. Deus, em sua majestade divina, lá no céu, né, e tudo, ele poderia se esvaziar-se dele mesmo para ser humano? Sim ou não? Ô turma do fundão, responde essa aí. Deus poderia ter? Deus, em sua majestade, infinitude, glória, Deus é infinito, não é? Ele é eterno. Ele poderia esvaziar-se de si mesmo e se tornar uma criatura como nós? Sim ou não? Não. Não é? Me explica então como que nosso Senhor é 100% homem e 100% Deus, então. Não. Pergunta de prova, não, né? Isso tem uma explicação. Sim. Primeiro que é Virgem Maria. Hã? Ele veio e nasceu de uma mulher. Não, nem ainda tocando a Virgem Maria. Vamos só do plano abstrato mesmo. Certo? Ele não poderia. Como então é possível que Deus se faça um homem sem perder sua majestade? Ele é Deus. Como é possível? Aí eu pergunto. Deus poderia... Hã? Sendo ele mesmo, que não tem como explicá-lo. Então, ele é Deus, não é? Ele é todo poderoso, certo? Sim. Ele pode fazer algo que o deixa menos todo poderoso? Sim ou não? Não. Ser homem não é uma coisa que não deixa Deus ser todo poderoso, não é? Ele não vai estar preso numa matéria, que vai estar limitado a um tempo e espaço. Como que ele vai ser todo poderoso assim?
Sendo 100% Deus e 100% homem. Mas se ele é Deus e é Pra que todo-poderoso, necessidade ele seria? não poderia se encarnar na matéria e se limitar ao espaço, tempo, a condições e ainda assim continuar sendo todo-poderoso, correto? Correto. Por quê? Deus é o quê? Espírito puro, não é? Inteligência pura, Sim. não é? É. Então, me expliquem essa questão. Como que Deus consegue fazer isso e ainda continuar sendo como Deus? Deus é irracional? Não. Não. Ele é puramente razão, não é? E inteligência, ele é inteligente por força, não é? É por isso que Deus. Entendeu? Então, é por isso que Deus, Ah, na sua sabedoria, ele tem 3 pessoas. Pai, o Filho e do Espírito me Santo. explique então. E aí, dessas 3 pessoas, ele É um só. ele é um só. Mas nessa. Ele é difícil pensar, cara. Eu tentei ideia, mas colocar aqui tá, entendeu? Olivia, Deixa eu conversar aqui para ver se sabe. como que isso aqui que São Paulo está dizendo poderia ocorrer? Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Só pode ser pela virtude da graça mesmo, não tem jeito não. É uma graça isso aqui mesmo. É uma graça de Deus. Vamos lá então, vamos compreender. Isso aqui gerou quase 500 anos de derramamento de sangue na igreja, viu, seus bandos de católico? Vocês afessos aí bonitinhos, tudo mais. Você precisa de Deus, é fácil demais, né? É, por bem isso aí não, viu? Seguinte aqui, ó. Isso é muito interessante, hein? Ó. Você está emocionado com ele mesmo. Você viu isso? A Trindade, como o Leandro começou a explicar, começou bem, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é? Cuidado. Mas é. É isso aqui, não é? Essencialmente, eles são Deus, não é? Ou seja, o que corre no Pai, corre no Filho, o que corre no Espírito Santo, o que corre no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Né? Eles estão todos, certo? A essência, ela é divina, não é? Sim. É. Divina. E a substância? Fechou aí, ó. Não. Fechou não? Não. Tá gravando? Tá. Olha aí então. Tá, só 10 minutos aí. E a substância, ela é divina ou não? Também. A substância. Tudo que está aí é divino e puro e santo aí. Agora vamos lá. Lembrem da aula de filosofia que eu já dei para vocês já. O ente é concebido por essência, substância e... Matéria. Só que Deus tem matéria? Tem em Cristo. Então calma lá. É. Essencialmente, então, ele é Deus. Mas a substância do Pai é diferente da substância do Filho. Porque se o Filho tem uma matéria e tem um corpo, ele não tem a mesma substância do Pai, mas ele tem a mesma essência. Não é? Logicamente, então, o Espírito Santo vai ter a mesma essência do Pai e do Filho, certo? E vai ter a mesma substância do Pai e do Filho? Não. Em alguma medida, sim. Se é outro, não. Não. Como? O que é o Espírito Santo? Amor de Deus. Não, o que é o Espírito Santo? Espírito. É o quê? O que é o Espírito Santo de Deus? É o? O sopro, o ar que movimenta, que dá a vida. Isso aí. Entendeu? Então, o Pai vai ter um atributo que é diferente do Filho, mas que em nada se exime da mesma coisa que o Filho quer. E na verdade ele que quer, né? É o próprio Deus, né? Não. É assim, ó. Não. O Pai, ele tem uma vontade que ela é atualizada diferente no Filho, mas que em nada se difere da essência do Pai e, consequentemente, no Espírito Santo, que atualizam a vontade do Pai no Filho na criação, não é? Como Deus, então, sendo majestade, tendo essa essência e tudo mais, consegue se esvaziar e aniquilar-se a si mesmo,
e ainda continuar sendo Deus? A resposta está: o Filho tem uma substância que é diferente do Pai, mas que em nada anula a essência do Pai e do Espírito Santo. Compreende? Meus palavras é assim, ó. Deus é todo poderoso que Ele pensa, o Filho manda e o Espírito executa. Mas um é o atributo do Espírito, o outro do Filho e o outro do Pai. Mas em nada esses atributos se diferenciam em si. Eles são da mesma natureza, certo? Com o mesmo fim, mas por modos diferentes. Aí vamos ler de novo então. Sendo ele de condição divina, essência divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. Ou seja, como que um filho que é rei consegue como que um filho que é Deus e rei consegue deixar de ser Deus e ainda assim permanecer rei? Pela humildade, que provém do amor. Sem a concepção clara de amor, nós não conseguimos entender quem Deus é. A humildade provém do amor, não é? E aí que entra. Por que necessariamente Deus teria que ser uma trindade para ser amor? Porque o amor de uma pessoa é o quê? Egoísmo. E Deus não é egoísta. O amor de duas pessoas é o quê? É o quê? Uma família, uma... É eros ainda, não é? Porque não gerou algo desse amor. E essa geração de algo desse amor é o Espírito Santo. Entendeu? Então, necessariamente, ele tinha que ser uma trindade para evidenciar o que é o amor. Por isso que a família é um símbolo do amor divino. Compreendem? É o amor do pai e da mulher que dá no filho. Certo? Por isso que não existe, né? Isso é um argumento filosófico, por que o homossexualismo é errado. Porque ele não é altruísta, ele é egoísta e erótico, só. Dele não se gera nada, porque o filho é uma criação? Não, o filho é uma geração. Então o fenômeno da concepção de um filho no útero de uma mãe é o mesmo fenômeno da concepção da trindade e da transubstanciação do pão e do vinho. Muito bom isso. Entendeu? É o mesmo fenômeno. Não quer dizer que essencialmente é a mesma coisa. Não, você não. É o mesmo fenômeno. Compreende? Compreende? Essa parte precisa ser muito bem estudada. Esse aí, Precisa ser muito bem estudada. esse aí, bem bombeiro assim, Né? a qualquer hora. Entendeu? Por isso a necessidade que o homem não pode ficar só, muito menos a mulher. Justamente. Porque quando ela está só, ou ele só, Falou. alguma Sim. coisa está perdida. Porque Aí se eu ela te não está no pergunto, convento, se ele não está na questão como sacerdote também, então alguma coisa está faltando. Mas aí eu te pergunto, como que o sacerdote então consegue ter essa geração de amor? Como que ele faz isso? Ele é pai da Não, comunidade inteira. Não, mas não só isso. É. Pensem bem, porque a comunidade não é gerada dele, ele só forma. Ele não gera a comunidade, não é? Ele não gesta ela. Você já viu um padre gestando a comunidade? A pessoa já vem pronta para ele, já passa com a família pronta, ele só faz o quê? Pastoreio. Forma isso, ele pastoreia, entendeu? Como que um padre, então, tem essa, mais ou menos isso, como que um padre, então, tem essa sua relação de amor? Como? Doação. Hã? Doação. Não, mas antes da doação é a questão de ser também o padre Ele, com... por que que o sacerdote, ele tem a vida mais perfeita do que nós católicos, do que nós O leigos? novo Cristo. Porque ele é o novo Cristo. Novo Cristo. Então vamos lá, como que Cristo amou a igreja? Ele não olhou a maldade de ninguém e se sacrificou por todo mundo de igual maneira. Essa é a relação de amor do padre. O padre ama e tem gozo por conta disso, porque o gozo não é apenas no corpo, no ato de gozar mesmo, entendeu? O gozo é na alma, entendeu? Por isso que o mesmo fenômeno do gozo divino na cruz é o mesmo fenômeno da concepção de um filho. Entendeu?
Aí na relação sexual e tudo mais, quando acontece o ato, né, como se esvai dele a força, o que ele tem de dentro, que ele não consegue bem enxergar, mas o que ele tem de mais puro, é essa mesma concepção que o padre tem. Por isso que a crise do sacerdócio não é uma crise do padre, da pessoa, não sei o quê, é a crise do amor mesmo, entendeu? Ele não foi ensinado, ou não conseguiu enxergar o que é o amor nessa vida mais perfeita. Porque de fato o sacerdote tem uma vida mais perfeita que nós, ele renuncia tudo e a todos para ter o quê? Uma solidão, uma espécie de ato de amor só ele e Deus. Ele só canta para Deus, ele só faz as coisas para Deus, ele não faz para mais ninguém, só para Deus. Nossa. E aí que entra o que é a caridade. O que é caridade? Não é o amor ao próximo, é o amor de Deus em nós. Ou seja, o padre tem a caritas mais perfeita que nós. Por quê? Porque ele só ama a Deus. E por conta disso, naturalmente, ele consegue ajudar todo mundo. Não é o contrário, ele não ama a comunidade para ele amar a Deus, não. Vamos voltar aqui, gente. Ele ama a Deus para ele conseguir amar a comunidade. Você falou assim, Deus, Filho e Espírito Santo. Você falou assim, Deus manda, uma coisa assim, Deus manda, o Filho Deus manda, o obedece. Filho executa, o Espírito faz. Peraí, querido, Deus manda. Entendeu? E tem mais uma pergunta. Pode falar. Você falou assim, que 500 anos. Hã? Há 500 anos o povo brigava lá, a briga Brigou. toda foi. Eu nem estava sabendo. Aí eu queria entender isso aqui. Essa briga foi por quê? Não entendi essa colocação. Porque Entendi se isso você aqui, ó. não. Isso há 500 anos, você fala quando? A partir de quando? Isso foi o que rachou a igreja católica e ortodoxa. A concepção virginal de Jesus e a sua natureza 100% humana e divina. Entendeu? E quando foi isso, gente? Lá pro século VI, tudo. Nestório? Hã? Político. Aí que tem um nestorianismo. Foi, não, o concílio foi para refutar o nestorianismo. Um foi para refutar o nestorianismo e o outro foi para refutar o arianismo. Entendeu? O nestorianismo é por causa dessa condição da união hipostática. Isso, e o arianismo foi falar que Jesus era humano qualquer, né? Sim, Coisas sim. assim. Pois é, mas aí ficou 500 anos brigando? Então, Sem entender. antes do concílio eles ficaram muito tempo brigando. Depois do concílio rachou ainda mais. Por que rachou? Porque os ortodoxos não consideram Maria mãe de Deus. Entendeu? Porque eles a concepção deles da unidade de Jesus não pode ser destituída em detrimento da condição divina dele. Entendeu? Então, como que eles enxergam Jesus como Salvador? Né? É um Jesus que ele não é 100% homem e 100% Deus. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Entendeu? Não tem a dualidade hipostática. Entendeu? Ele é um só. Como que eles explicam isso? Pergunta para isso. Ninguém entende também. Por isso que deu um racha, entendeu? Aí, por exemplo, lá a Virgem Maria é venerada? Mas não como Maria, mãe de Deus, corredentora da humanidade. Entendeu? É um outro tipo de veneração. Entendeu? Entendi. Então, A oi. igreja oriental não é a ortodoxa? Também. A ortodoxa tem vários dentro dela também, né? Mas esse racha na igreja... Não, aí teve um outro racha lá na frente, em Constantinopla, que aí rachou ainda mais. Entendeu? Porque a igreja ortodoxa não nasceu, não foi esse racha da igreja oriental e ocidental? Não, o Império Bizantino. Entendeu? Nossa, Deus, não. Nossa Senhora. Que aí separou do Foi Império 15, Romano. 24, mais ou menos. Do Império Romano, entendeu? Então aquele outro cisma que acontece em 1000 mais ou menos, É isso que você está falando. é o que ela está falando. Quatro. Né? Então foram essas duas cisões, mas esses cismos maiores que a igreja teve, Não, teve mais, o protestantismo. Já Essas ficou coisas. tudo não, mas que continua ainda com alguma, assim, como eu digo assim, Uma luta interna. assim, todo dia, né? quem tem a integridade mesmo da verdade é a Igreja Católica. Essas, ela tem, assim, vamos dizer, chega mais perto dessa integridade, que não tem, por exemplo, as seitas. Por exemplo, protestante tem só duas verdades que nós temos, né? Dos 7 sacramentos, eles têm só 2, dois, né? Essas outras teriam assim, chegando quase igual a 7,
7 sacramentos. Essas igrejas ainda, Porque eles também, eu sei, eles tem os também- 7 sacramentos. Eles também têm os 7 sacramentos, Mas né? não tem essa mesma administração. A milenar é aquela que não segue ao Papa, não é isso? O Papa Romano? Nossa, milenar? De 1000 anos que ela se separou. Não, eles têm um Papa deles lá, sim. chama Alexandre não sei o que lá. Então, eles não seguem o Papa Romano, Isso. né? Isso, É isso? não segue, é isso mesmo. Tem a Eucaristia, não tem? Tem a missa. Tem exatamente, né? Sim, tem. Só não... É isso, é porque a diferença está mais em questão de dogma mesmo, nessa discussão. Que eles vão voltar um dia, isso não tem dúvida, né? Não sei. Aí pra frente que vão voltar. Até os protestantes vão converter tudo, né? Não, a apostasia final vai ser quando os judeus converterem, né? É. Você vê se no judaísmo aceitar Jesus, pode saber, meu filho, é dali pra lá o anticristo e ó, entendeu? A maior evidência é essa que o nosso Senhor fala, né? Que os judeus vão se converter. Então, se você vê, por exemplo, o Estado de Israel ser chamado de Estado católico, aí, meu filho, no outro dia cai fogo do céu. Eu falo isso pelo seguinte, porque esses ritos, maronita... Não, a diferença de ritos nem nada tem a ver com isso aqui, não. Esse aí que é mas o eu estou falando assim, a questão de celebrar a missa, Sim. ela é bem parecida com a nossa romana? igreja, sim, com a romana. Não a nova, mas a tradicional. A tradicional, essa então, do Novo Mas Órgão, alguns não. ainda é bem diferente. Por exemplo, a ambrosiana é bem diferente do rito tradicional ainda. Não, mas é porque eu vi um outro rito e eu achei muito parecido. Tem alguns que parecem mesmo, É. mas tem outros que não parecem tanto assim não. Entendeu? Porque se você vê uma missa celebrada da igreja ortodoxa, até pela Beleza e tudo. isso, pela beleza, e você vê um do Novo Órgão hoje, dá vontade diferença, e dá vontade de você ir para a sua igreja ortodoxa, entendeu? Entendi. Tamanha é a Reverência. reverência que eles têm. É porque Então, o nesse sentido. ortodoxo conserva a tradição. Conserva a tradição, é isso aí. É isso aí que O ortodoxo, eu acho que é a maioria dos gregos da Grécia é ortodoxo. É, e da Rússia também. Da Por exemplo, Rússia os também, gregos não têm as igrejas iconoclastia. maravilhosas, cara. Sabia que os gregos não têm iconoclastia como nós? Eles não têm imagem? Que que eu não É só faço? tem quadro. Só quadro. Ah, sim. Entendeu? Tem. Não tem imagem assim igual nós. Eles não aceitam. Falam que isso é uma deturpação. Entendeu? Mas- Lá só tem quadro. Você vê em igreja ortodoxa, você vai ver quadro. Você vai ver imagem do Nosso Senhor crucificado, não sei o que, você não vai ver isso. Entendeu? Você vai ver pintura, coisa assim, entendeu? Mas imagem assim, física, não tem não. Isso é uma deturpação porque nós estamos querendo materializar algo que só é eterno, entendeu? Enfim. Deixa isso. Deixa eles, né? Deixa eles. Já eles voltam. Vamos lá, voltando para a Tem Frônicas. mais de 1000 anos. Voltando- Não tem essa esperança aí mesmo. Não tem essa esperança. Voltando para a Frônesis. Mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Aqui essa parte aqui já é um mistério da fé mesmo. Aqui, ó. Como que Deus consegue aniquilar-se a si mesmo e assumir uma condição de escravo? Racionalmente. Em que medida ele conseguiria fazer isso? Como? Enviando seu filho passar. Aí que entra a questão. Ele não poderia ter nenhuma corrupção da humanidade. Ele deveria ser um homem perfeito. Aí entra um outro dogma, né? Ou seja, o aniquilamento de si mesmo de Deus pressupõe que a essência que nós temos, né, do dogma da Santíssima Trindade, que Santo Agostinho coloca aqui, é a base do que nós chamamos de ética cristã. O que é a ética cristã, que é baseada no mistério? Não é? É justamente isso. Essa frônesis. Só que frônesis em Aristóteles é uma ética comum. Em São Paulo é o quê? É um ato de ser como Deus. Já é mais amplo e mais profundo ainda. Agora não é um mero contrato em que eu não faço mal para o próximo. Não. Agora é um ato em que eu gero a caridade para o próximo. Por isso que ele fala que a base da civilização ocidental é o amor. Por conta dessa frônesis. E o que é a frônesis? Assim como Cristo teve a atitude, a vontade e a inteligência correta,
na busca da verdade, isso materializou em nós o que nós chamamos de amor, que está na imagem de Nosso Senhor na cruz. Certo? A frônesis de Cristo, então, é a base sociológica de Santo Agostinho. Então ele já está influenciando aqui já sociologia também. Por quê? Porque ele está fundando um novo conceito de sociedade. Aí lembra daquele esqueminha que eu fiz? Começou com Santo Agostinho aqui, ó. Na medida em que ele pega um termo grego de Aristóteles e amplia ele. A frônesis agora é o quê? É uma atitude em mim como Cristo. Então vamos lá. Deus pode aniquilar-se? Agora, sim, em alguma medida, sem perder a sua essência. E nós também. Como? Sacramentos, não é? Casamento, não é uma forma de aniquilação de si mesmo, não é? Por isso que os sacramentos transmitem essa realidade invisível do que é propriamente Deus. Tamanho é o grau de importância que eles têm em nossas vidas, certo? Uma outra coisa que Santo Agostinho vai dizer, e aí agora a gente vai ver isso em muito, dentro dos mosteiros, né? Eles vão ter essa tamanha frônesis de cristão arraigada que até o jeito de vestir, de falar deles vai ser diferente. Porque eles vão traduzir simbolicamente no corpo uma realidade que aconteceu na alma deles. Por exemplo, Santo Antão. Santo Antão não larga tudo, vai para o deserto, vira um monge eremita, não é? Depois vem para o concílio de Éfeso, ainda dá a resposta à questão, manda expulsar Ário, como se ele não tem em si mesmo a própria estrutura que os outros, como Cristo foi. E isso vai gerar nele o quê? Uma realidade simbólica no corpo, que é a mesma da alma. Certo? Ou seja, a conversão agora, entrando mais detidamente, é o quê? É a direção e o repouso em Deus, como uma flecha para o alvo. A nossa atitude, em virtude da frônesis, é a mesma de uma flecha em direção ao alvo. Ela só repousa quando ela chega lá. Daí entra com uma concepção muito instigante e interessante nas confissões, que é o seguinte: Santo Agostinho viu Deus, ele contemplou, ele chegou na sétima morada. E o que ele está dizendo para nós com isso aqui? Eu não conseguiria chegar até vós se vós mesmos não viessem até mim. Então, ou seja, ele está mostrando que a grandeza de Deus é a miséria do homem. Porque se não fosse tamanha miséria, não haveria tamanho Salvador. Percebam? E por conta disso, ele está nos dizendo o seguinte: a ética cristã só se funda em quem realmente é convertido e viu a Deus. Mas agora lembrem, para ele, a conversão não é igual para a gente hoje. Né? Para ele a conversão é o quê? Virar corpo, alma e espírito, tudo na direção de Deus. Certo? A conversão para ele não é um mero acordo de eu não roubo, eu não mato, né, que não sei o quê, e tá de boa. Não, a conversão para ele é o quê? É uma radicalidade do amor à verdade. Radicalidade, né? Certo? Tudo está no livro dele? Está nesse livro dele? Não, isso tudo tá no livro dele, mas a aula é uma concepção de como ele pensava para você compreender melhor. Porque a confissão não é um livro direcionado para você, ele é um livro direcionado para quem? Para Deus. Então, para você ler e entender as confissões, você tem que fazer o quê? Ter o esforço de se colocar no lugar de Deus, nem de Santo Agostinho. Ele não está escrevendo um livro em direção a Deus. É como se ele estivesse na posição de Deus, analisando ele mesmo. Entendeu? Só pode ler e entender Santo Agostinho quem realmente for no fundo o quê? Convertido. Por isso que as confissões foram o livro tão popularizado quanto a Sagrada Escritura. Por quê? E aqui que entra o porquê que Santo Agostinho diz que nós temos que entender e compreender as coisas deste modo. Quando ele escreve as confissões, né, nesse olhar, nesse direcionamento, né, ele está fazendo com que a biografia dele, o que ele é, né,
em nada poderia explicar quem é Deus. Certo? Portanto, ele só poderia explicar ele mesmo da ótica de Deus. Compreende? Por que depois da Bíblia é o livro que mais foi lido depois, né, publicado e tudo mais, nessa questão toda? Por quê? Porque revela não a ação do homem em direção a Deus, mas de Deus em direção ao homem. Compreende? Por que é um livro tão belo, tão magnífico, para a gente compreender isso? Por quê? Qual foi o erro de Santo Agostinho, né, que ele explica para que todo isso pudesse compreender? Ele queria ver Deus, ele queria se converter, mas não com uma conversão autêntica, mas por uma conversão intelectual. Ele queria entender Deus e explicar a partir apenas da razão. Só que ele percebe que o quê? Eu não posso compreender Deus só pela razão. Se eu não despojar-me, matar a mim mesmo, para que eu possa ver Ele. Esse é o vício de Santo Agostinho, né? E a gente pode se questionar, não sei quem fez um comentário nessa obra, que falava assim, se você perguntasse para Cícero se ele quisesse ver Deus, ele ia falar que não. Não, ele era um homem virtuoso, ele queria ver Deus. Para Platão, para Aristóteles, todos eles queriam isso, mas eles não tiveram a verdade revelada, não é? E qual foi o vício deles de alguma medida? Querer enxergar Deus só pela via intelectual e não pela via Espiritual. do amor. Verdade. Porque o amor já é uma ação espiritual. Entendeu? Verdade. Não existe Amar é uma espiritualidade sem amor. Não existe amor sem espiritualidade. Mas Verdade. A pessoa não pode ser espiritual e não conseguir amar o próximo. Mas esses outros que você Compreende? acaba de falar aí, eles não conheceram o amor porque o próprio amor não estava ainda presente. Porém, pela Tinha razão vindo. natural, eles poderiam chegar, não é? Sim. É o que São Paulo fala. Só que o vício deles foi o quê? Ele é apenas a razão. Apenas a razão. Então é por isso que as feministas, às vezes, elas abortam, né? Por que você fala? Porque elas não conheceram amor. Ah. Esse conhecer Deus, quanto mais intimidade a gente tem, né? Acho que na oração, Sim. porque aconteceu uma vez, a pessoa bem próxima de casamento, fala assim, mas não tem como a gente ver Deus, não. Você tem, mas eu vejo. Deus, vejo Jesus das pessoas, Uhum. as coisas que me acontecem, Sim. situações, né? Uhum. Mas aí, né? Às vezes não chega o momento da pessoa ver, né? Sim. Mas isso aí, Eliana, ainda não é essencialmente Deus. É um aspecto do atributo divino, certo? O que Santo Agostinho viu aqui, ele viu essencialmente Deus. Ele chegou na sétima morada, ele bebeu da graça, entendeu? É isso que ele está dizendo. E aí que entra uma outra questão, né? Que é uma questão, uma relação íntima das confissões com os salmos. Por que tem a mesma estrutura de prosa? Porque o melhor jeito de você falar com Deus, não é? É em prosa. Por quê? Por que em prosa? Por quê? Conversa. Porque é uma melodia da alma. Legal. Entendeu? Por que a Ave Maria em prosa? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as É a mulheres. forma da linguagem. Não também. é uma conversa igual eu estou falando aqui, ó, reta, linear. É uma prosa. Você vê que é uma coisa para o alto. Faz movimentos diferentes na minha alma. Compreende? E aqui também está Agostinho influenciar a música. Porque ele vai elaborar cantos em prosa baseado nos salmos. Porque ele compreende que o quê? Os salmos é a melhor forma de oração. Posso zoar agora? Posso zoar agora? Pode zoar. Não é chila blá 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 blá. Como você falou aí, a prosa é uma forma o quê? Hã? A prosa é a melhor forma de oração. Até Mas julgar. é verdade, Por isso que é ditado assim, quem canta reza 2 vezes. Mas é ele que fala isso. Mas é ele que fala Nossa, isso. você fala isso? Fala isso aí. Toda vez que a gente fala lá, É. Mas eu você não não lembra? sabia que Quando era eu falo- falar quando a gente isso. estava na igreja, eu Essa falei, gente, tá quem brincando. canta como diz Santo Agostinho reza 2 vezes. Não vou Prestou saber que atenção, era porque Santo era Agostinho, coisa- mas Por quê? enquanto duas vezes eu prestei. Pode falar. 3 aqui, na verdade. Porque quando você fala assim, ó, o que eu entendo também? O chamado
é diferente da conversão. Não, calma, você tá lá na frente. Ah, mas eu tive que ir, ué, porque Então fala. entender esse negócio. Você entendeu? Porque quando você fala assim, ó, então tá, antes do chamado para conversão, eu vou e antes do encontro com Jesus, eu vou então ver Deus. Por quê? Moisés, através da sarça ardente, foi aquele que viu Deus. Sim. Com todas as suas limitações, Certo. gago e tudo mais, e está na graça, e o homem é o homem que ele fez nele ali. E aí, Santo Agostinho, assistiu o filme, estou viajando nas suas falas aí, que ele dorme também, ele dorme lá na natureza lá, no jardim. No jardim e tudo mais. E esse ver Deus aí, que eu queria entender mais, igual você falou, da essência, né, da alma, de ver, não sei se literalmente não falou não, essencialmente Deus, né? Então, como não seria, ocorre isso? porque aí ele está na sétima morada, aí não seria então aí uma... Não, mas a verdade, porque não é ocular mesmo, é ocular mesmo? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas pode ser. Por exemplo, Deus se dá a verdade nas escrituras, não é? Então você precisa saber ler, você entender as escrituras, não é? Na verdade, você pode ouvir as escrituras também, não é? Necessariamente você precisa de ler? Não. Então, por isso que ser educado é diferente de ser ensinado. É o que eu estou batendo até com vocês desde antes aí. Saber fazer conta é o mesmo que ser santo? Não, mas em muito ajuda, não é? Por exemplo, a solução da Trindade é puramente matemática. Compreende? Se for falar que vamos ficar até amanhã, entendeu? Então não é para falar do chamado à conversão. Não, pode falar do chamado à conversão. Não, pois é, porque, por exemplo, tem pessoas que têm de fato experiência com Deus, mas no caso, eu não sei falar se eu posso falar aqui, se eu vou falar que a experiência foi com Deus ou com Jesus ou com o Espírito Santo. Mas foi a experiência que eu tive. Sim. Aí origina-se a minha conversão pessoal e assim, é intrínseca, na alma, é como se fosse uma marca. Sim, né? Isso mesmo. Aí o chamado, quando que eu vejo assim, eu não tive isso ainda, mas eu me sinto chamado, porque você eu percebo que eu, Jerusa, né, percebo assim, aquela pessoa ela é chamada ainda, mas ela não teve ainda aquele toque assim, você entendeu? Não, lembra de Nosso Senhor. Despertar, Lembra de Nosso Senhor. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Com Nicodemos, não foi isso? Nicodemos, você não é chamado, mas tem que nascer não da carne e do sangue, mas da água de novo. Tem que botar o ventre da minha mãe, Senhor? Não. O que Jesus falou? Nascer das águas, do batismo. Entendeu? Foi chamado, né? Foi convertido? Não sei. Entendeu? Então assim, você está confundindo chamado com vocação. Talvez pode ser. Eu Entendeu? coloquei aqui para ver o que Então, faz aqui, ó. Porque quando você percebe que uma pessoa Porque é um chamado. convertida, ela é convertida, é Sim, diferente. Justamente, por exemplo. Entendeu? Porque é um chamado. Deus derrama um chamado em cada um. Não é? Por exemplo, a pessoa tem por exemplo, nós somos chamados à santidade. Não é? Sim. Em que medida nós somos santos? Quando Quando correspondemos à nossa vocação. vocação. Entendeu? Então, à medida de eu corresponder à minha vocação, eu vou cumprir o meu chamado, que no fundo é a santidade. Certo? E será feliz através da sua vocação. Justamente, entendeu? Só que a vocação, ela é embebida, ela nasce da onde? Dos sacramentos. Certo? Então, a pessoa que tem os sacramentos ordenados nela, ela consegue discernir sua vocação e concluir o seu chamado. Certo? Do exemplo de Santo Agostinho. Ele já foi casado, entre aspas, né? Ele teve um concubinato com a mãe do Adeodato. E ele era fiel à mãe do Adeodato. Mas isso quer dizer que era o chamado dele? Não. Tanto é que ele foi padre e bispo. Compreende? São coisas que o quê? Nasce da sua relação com Deus mesmo. Ninguém pode te definir. Pode te ajudar, não pode te definir. Não é? É o que muitas vezes as críticas vêm à igreja quando são chamados moralistas, né? Eles definem o quê? Eles predispõem atos das pessoas. A gente não pode ser moralista, entendeu? No sentido assim, só pode, sei lá,
se você estiver aqui, você não pode fazer isso, nem isso, nem isso, nem isso. Entendeu? Tipo assim, coisas que não são pecados mortais, mas só... Igual um convento, por exemplo, né? Ah, você pode vestir isso, isso e isso. Mas não é um ato da pessoa para outra. É um ato de vontade da pessoa escolher ter aquele tipo de vida, entendeu? Ninguém pode chegar lá e obrigar ela a ser daquele jeito, entendeu? Isso é errado. Não pode vir de fora para dentro, tem que ser de dentro Isso, para fora. entendeu? É uma coisa que a pessoa tem que escolher ter aquele modo de vida, entendeu? Que ela vai entender que vai dar a ela a perfeição que ela quer, que ela almeja ter, entendeu? A vocação é um molde, entendeu? Pensa assim, a vocação é um molde. Como eu fui moldado, eu fui casado, casei na igreja, tudo mais, parará. Esse é o molde, entendeu? Como que você vai encher esse molde, entendeu? Aí que entra os sacramentos, a vida piedosa, o tanto que você estuda, o tanto que você reza, o tanto que você se dispõe ao próximo, entendeu? E nessas questões aí, uma hora ou outra, Deus vai te abrir os olhos e você vai conseguir enxergar as coisas claras com relação. Entendeu? Eu não tinha nada disso, não. Eu não sabia nada desses Mas negócios. por isso que Deus é todo poderoso. Olha, eu era casada, eu vou falar com você uma coisa. Eu casei em 99, 98. Eu fui entender meu casamento em 2015. Eu falei, nossa, agora sim eu sou casada, de fato, entendeu? Eu tô crescendo. E isso não é só isso uma vocação não, É. Jerusa. Mas Tem é muita necessário gente a gente que abrir. É até médico, que agora que tem que entender que ela é médico. Mas é Jerusa. Isso não é só Por uma isso. não, minha Mas eu filha. só fui ter isso Mas quando por isso- ele me julgou no chão. Falava, você que jogou minha cara lá no chão, assim. Não, É, existe ué, ele humilhação. joga todo mundo do cavalo, ó. É, ué. É igual a ele também, não ficou desacordado No lá fundo, com a luz. Porque ele Santa não tem pau Cruz. e pode debochando de mim, doida, loucona. No É, fundo, isso Santo mesmo. Agostinho fala assim, ó, É assim que Deus funciona só mesmo, se é verdade. revela na medida da sua humilhação, entendeu? É isso aí. Eu ia falar... Deus só se dá, ele se entrega. Realmente, a imagem lá de Cântico dos Cantos, a mulher que se entrega nos braços do amado. É a mesma coisa, só que você só vai ver isso, entender isso se você for humilhado. Eu fui bem, Entendeu? graças a Deus. Ô, Diego, eu também... É igual aquela história que o Padre Nilton contou, você não viu um velhinho de 90, quase 100 anos, ele contando assim que hoje que ele está entendendo verdadeiramente o sacerdócio dele, com 99. Ô, gente, curiosidade, eu também não... Eu não sabia, acho que eu não sabia que era casamento. Olha pra você ver que tem. Eu não queria no interior, Isso é era sacerdote coisa aí, doida, nem sabe o que é sacerdote. né? E Pois é, hoje eu pois é. sei o que é. Pensa, Hoje eu sou casada também, não eu sei sei o que é uma um missão, matrimônio. o casamento, e estou Uhum. preparando. Mas eu fico pensando, hoje é tão bom que eu fico vendo esse casal aí, que tá junto. Oh, que maravilha, né? É. Vocês se crescendo junto. Então tá aqui, eu tô apaixonada por as coisas de Deus e tudo. Meu marido tá dando cervejinha, papá. Não, que você já viu uma cervejinha, né, Liana? Pois é, mas acontece que fica assim. Mas que nem que tivesse assim comigo, sabe? Entendi. Cada um tem um tempo e às vezes não tem. Fala, Ney! Fala pra nós prosseguir. Cada um tem um Eu martírio, acho que, baseado no que você falou aí, martírio. estava até lembrando disso, uma das promessas que está dentro do sacramento do matrimônio, salvo engano, por exemplo, quando aparecer alguém na porta de sua casa, Dando só sapo. para você Ela tá vendo seu dar de sofrimento. comida e tal. Não vou lembrar agora necessariamente não. Quer dizer, quando você falava que o sacramento do matrimônio é uma forma, Uhum. né? Eu penso assim. E ele vai preencher com esses atos. Oração, Sim, o sacramento da Eucaristia sim, e isso que vai preencher essa forma. Sim. No caso. sim, isso. Entendeu? Aí por isso que Santa Teresa Benedita da Cruz fala assim, viver o chamado de Deus é uma aventura, mas vale a pena correr o risco. É verdade. Porque se ele é todo poderoso, ele não vai te deixar perecer na mão, entendeu? Só que você tem que ter fé. Coragem. Fé é o quê? Crer em realidades invisíveis e que não aconteceram, Hebreus 1, mas viver como se elas estivessem acontecendo, entendeu? como diz o padre, já e ainda não. Mas eu tenho que eu estou no céu? Não, mas eu tenho que viver aqui como se eu estivesse lá, entendeu? Isso é fé. Compreende? Eu posso fazer uma pergunta, não? Claro, dona Raquel. Nossa. A senhora é minha aluna especial, ó. Não inteligente? Claro. Eu quero saber a diferença entre ambrosiano e agostiniano. O quê?
Não tem diferença nenhuma não. Santo Ambrósio foi o bispo de Milão que converteu Santa Mônica e Santo Agostinho. E ele fundou um rito próprio, né, que é ministrado até hoje na Catedral de Milão. E é por causa de Santo Ambrósio que é de Santo Agostinho. Então, a doutrina agostiniana bebe em Santo Ambrósio, entendeu? Foi o Não professor sabia, dele. essa pergunta foi ótima. nem O sabia. professor Sabe por dele que é eu tô João. perguntando? É porque minha filha mora na Itália e ela disse que lá o povo fala assim, você é agostiniano ou você é ambrosiano? Um segue um, outro segue o outro. O que eu sigo? Eu não sei. Ela segue os dois, velho, entendeu? Eu falei pra Mas lá você, tem, então não quer sei dizer que lá tem explicar. essa diferença? É, porque a ordem de Santo Agostinho tem também um rito, entendeu? Deve ser um rito. Isso é um mini protestantismo, né? Não, não é mínimo Não? protestantismo. Não. Porque não negou as verdades de fé. ó. O que é o protestantismo? É você negar a hierarquia da igreja e os dogmas da fé. Unidade. Entendeu? Porque São Paulo tem Então, É qualquer a mesma coisa qualquer um das quer novas seguir lá, comunidades, a polêmica. tá Elas, valendo, né? elas são o quê? Entendeu? Elas estão para definir, entendeu? É algo vago ainda, É, né? entendeu? Tem uma parte de São Paulo que fala Fica assim, no pedaço. uns falam que é de Apolo, outros falam que é de Kéfas, outros falam que é de... Não, mas isso aí é a soberba deles, né? Não, eu fui convertido por São Paulo, e São Paulo vai ter gente que Apolo, entendeu? Já é soberba deles já, entendeu? A mesma coisa, aquela história que eu falei na última, de pessoas assim, eu sou fiel a tal movimento, que tal movimento me deu a salvação. Ok, é verdade, mas né? Esse movimento está dentro de uma universalidade muito maior do que ele mesmo, entendeu? É a mesma coisa, só que você mudou os nomes. Em vez de chamar Apolo, chama movimento tal, entendeu? Se fecha naquele movimento, Isso, esse movimento é tudo, o restante já... Isso. Então, aquilo dali pode ter sido bom para te trazer para Sim. a igreja, né? É, ué. Mas para você crescer, não quer dizer que você tem que ficar lá. A maturidade da Né? fé. Você precisa aumentar, né? Você tem que escalar, né? Justamente. Não chega a quase a idolatrar o movimento. Isso, Não. justamente, entendeu? Não chega a idolatrar. Muito comum na nossa... Você que é muito bom, local. tá aqui assim, ouvindo, a gente ouvir as coisas de Deus, Fala. sabe? Ouvir as coisas Tem que assim, evoluir. a gente tem que evoluir, né? a coisa É o assim, básico, ver as verdades, né? Que a gente precisa entender. Eu gosto disso. Aí daí você fica querendo ser companheiro também, te acompanha. É muito ruim. Entendeu? Seja Santa Mônica, sofre por ele. Aprenda por ele, reza dobrado por ele, fazer o quê? É o que você pode fazer, ó. Então só tá dentro de casa. Hã? Só tá Nossa, dentro a de Thalita casa. também é chique É, demais. Nossa Senhora. Bom, prosseguindo então, chegando à parte final, para a gente compreender as confissões. No fundo, Santo Agostinho é um santo apaixonado. Eu entendi demais. Que graça. Hoje eu estou entendendo mais ainda. E o que é o amor, então? Né? Como que Deus se revela amorosamente a nós? Né? Que é, como o grande drama das confissões é esse. Como Deus se revela a Agostinho. Né? Ou seja, como ele se evidencia, como ele fala conosco. Aí Santo Agostinho vai nos trazer problemas reais e dúvidas reais sobre o que é a verdade. Então, como Deus se revela a mim, como Ele amorosamente se dá a mim, né? Como eu falei para Jesus na medida dessa humilhação, com problemas que vão me induzir a ter uma atitude de amor e não de egoísmo. Por exemplo, em todas elas, a humilhação, certo? A humildade, no sentido de ser como Deus. Como Deus se revela a nós, por exemplo, diante de um problema teológico ou filosófico, que não é nada abstrato, mas real. Exemplo, uma crise matrimonial. Como Deus se revela de alguma forma para aquela pessoa. Isso é um problema teológico e filosófico. É teológico por quê? Porque ele é mais semelhante de Deus. É filosófico por quê? Porque compete meu modo de ser e de agir para com aquela pessoa, certo? Como ele se revela a mim nisso? A partir desses problemas. E esses problemas são um véu que quando eu consigo desvelá-lo, ele está lá pronto a me amar. Por exemplo, essas dúvidas conciliares de dogmas de fé e tudo mais, são problemas reais que desencadearam um amor à verdade ainda maior. Que se não fossem esses problemas, não haveria o que nós chamamos hoje de fé católica. Compreende? Deus se revela conosco como, então? Na medida das nossas circunstâncias. A questão das nossas misérias que você falou. Justamente. Em que circunstância eu estou que Deus pede de mim uma atitude amorosa diante dele? Certo?
Aí que entra a realização de foro íntimo e a concepção de cada um tem de Deus. Essa é uma outra grande questão. Agostinho disse que é assim, ó, Deus é um. E ele é o mesmo para mim, para Ana Flávia, para o Denis, para Juliana. Ele não é um na minha cabeça, um na cabeça da doutora Rosa, ou na cabeça da Nívia. Não. Deus é um. Então o mesmo Deus que eu converse com o mundo tem que ser o mesmo Deus que todo mundo converse com o mundo. Só que esse mesmo Deus ele só se revela como? Na medida de como nós o conhecemos. Certo? Por isso que Santo Agostinho vai dizer: a probabilidade dos problemas que nos acontecem nas nossas famílias e na igreja é um chamamento de Deus a uma vida mais amorosa, por mais sofrido que eles são. Por quê? Porque o máximo dos sofrimentos aqui na terra em nada se equivale ao mínimo sofrimento de Cristo na cruz. Se nós soubéssemos o que é o purgatório, a gente ia pensar 2 vezes antes de não se converter aqui. Porque o purgatório, ele é igual ao inferno. Só que, na medida que passa, o sofrimento diminui até você chegar na beatitude eterna. No inferno, não. É aquilo ali, o máximo, a eternidade toda. No fundo, Santo Agostinho nos diz também o seguinte: você quer ver Deus? Sim. Você quer ver agora ou amanhã? Agora quem quiser. Não. Você tem que falar o quê? Qual a sua Não, atitude? eu quero agora. Então a sua radicalidade deve ser o quê? Agora. Também. Eu fiz isso demais. Lembrem o que é essa radicalidade. Vou dar um exemplo de Santa Teresa de Calcutá. Ela estava dando banho numa pessoa que tinha muita ferida. Vocês já ouviram essa história? Já. E ela... E saía pus. E ficava numa bacia. Né? Fedia. Não. E fedia muito. E ela teve um pensamento de que aquilo... Ela teve nojo. E ela pensou que aquilo que ela fez foi pecado. E isso não foi um pecado ainda, para vocês terem ideia. Qual foi a atitude radical dela para ela matar esse pecado? Ela bebeu o pus todo. Engoliu. Por Ela quê? martirizou mesmo. Ela se martirizou. Ela viu Deus e ela queria o céu. E ela pagava o preço que for, porque sabia que nada ia ser igual ao Cristo na cruz. E José Moscati também tem essa É. passagem bacana, né? Dela Sim. lavando o cara. Sim. E ali ele foi. Não é lindo, depois o pessoal assiste, que é lindo. Mas tem Então, essa parte. essa é a atitude de Santo Agostinho. Dando banho nele. Qual foi a radicalidade Nós Olha, dele? estamos deve ter. acessando, não tá, gente? Hã? Hã? Nós estamos muito acessando. Nossa Senhora! Aí eu só Tá, imaginar irmã? que era um leitinho com... Falei que nós estamos longe de acessar, não tá? Estamos na estrada. Olha, isso aí. Aí o Santo outro vai na Agostinho, sua então, mente. nas confissões ele diz isso. Ou seja, O gosto vai ser sua mente. ver verdade. Deus significa uma radical humilhação em amor à verdade, em síntese. Ou seja, você quer ver Deus hoje ou amanhã? Se você quiser ver amanhã, você passa para o purgatório. Se você quiser ver hoje, ainda você pode estar com ele no paraíso. Tranquilo? Bom, mais ou menos essas são as confissões de Agostinho, a importância dela para o nosso crescimento espiritual. Né? Não preciso falar mais ou menos muita coisa a mais, porque nisso aqui tudo está os 7 graus da oração e as 7 moradas da Santa Teresa d'Ávila. Está tudo aqui já.